Opa, tudo bem, pessoal? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre como é a minha rotina de estudos durante o ITA, já lá dentro, sabe? Mudou um pouquinho, né, em relação ao cursinho. No início era bem parecido, né, com a diferença que eu estudava menos, lógico. Eu entrei também com aquele propósito de que final de semana, feriado, eu não vou estudar, então eu tentei sempre me organizar para que isso não acontecesse. Tiveram algumas exceções, né? Tiveram um momento ali que foi corrido, que eu tive que estudar alguma coisa no final de semana, fazer algum trabalho no final de semana, mas eu sempre tentei tirar isso como exceção, né? E foi o que aconteceu. É, Então foi o seguinte, eu já mostrei pra vocês como é a rotina de aula do ITA, né? Tem sempre a aula de manhã, tem algumas tardes ocupadas, né? E as noites livres, né? Final de semana livre, muitas tardes livres também. Então, o que eu fazia, né? Bom, começou o primeiro ano, né? Eu tava com muito gás, estava muito empolgado, né? Muita gente chega com esse ano, outros já chegam cansados demais de tanto estudar, mas eu tava num nível assim, com energia para isso. Então eu sempre copiava tudo, né, nas lousas para poder estudar depois. Se o professor passasse slide, eu não conseguia copiar, né? Não tinha muita estabilidade, eu só pegava o slide para estudar depois. E como é que era esse estudo? Eu pegava esses materiais e eu tentava entender o que estava acontecendo. Se tivesse algum exemplo, melhor ainda. E já tentava pegar a lista de exercícios que ele passou ou alguma coisa no livro que está sendo usado como referência. Daí dessa forma, eu, eu fazia exercício. Eu estudava fazendo igual cursinho. Cara, eu vou fazer exercício. Porque é isso, porque na prova vai ser avaliado o quê? Principalmente no começo do ITA, vai ser prova com vários exercícios. Então você tem que fazer exercício para poder aprender, para poder pelo menos saber como você vai ter essa estratégia na hora de fazer a prova, né? E, pô, quando você tem que raciocinar, né, traçar uma linha de raciocínio, fazer, pensar e fazer uma questão, você aprende nisso. Então, era o que eu fazia. É... Bom, isso aí funcionou muito bem comigo, nos 2 primeiros anos do ITA, que foi o fundamental. Eu estudava, né, mais ou menos ali, segunda, quinta, né, no período da tarde, a partir de 1h30, 2 horas, quando não tinha laboratório. Quando os dias que tinham, eu chegava assim, né, e só ia depois de comer, descansar, só ia estudar a partir das 6. E eu sempre tentava estudar ali até umas 8, 9 da noite. E daí eu já ia me preparando para dormir, né, eu já ia, quer dizer, não necessariamente dormir, mas eu ia, né, se tivesse um racha ali na quadra, eu ia jogar bola, ou às vezes eu ia na academia, ou às vezes eu assistia uma série, jogava videogame, e daí eu tentava ir dormir ali, né, umas 11 horas da noite, porque as aulas iam ser às 8 no outro dia, então eu tinha que dormir 8 horas ali para eu conseguir estar bem, então eu ia dormir às 11, né, 11h30 no máximo, e daí eu acordava bem, eu tinha esse gás assim, eu conseguia manter esse ritmo constante, porque sem dormir você vai ficar cansado, não vai conseguir render e vai tender a procrastinar as coisas, então é o perigo. Então tenha uma boa noite de sono que tudo muda, né? Sexta tarde, né, após a aula de manhã, eu já pegava, já ia para casa, né, porque eu sou de São José, falei, vou passar o fim de semana em casa, eu quero sair dessa zona de estudo para poder ter a zona de lazer. Eu tenho muitos amigos da cidade, muitos amigos joseenses, então eu saía mais com eles ali, né, nessa época. Ou ficava em casa, hoje tem internet melhor, tem conforto maior, é, tem a família, né, tem comida boa, né, tem mais opções do que fazer, tem os cachorros, né, então eu queria ir embora no final de semana e eu sempre ia. Não teve um final de semana que eu passei no H8, né. E daí, né, eu chegava, vinha sexta-tarde e eu só voltava para o H8 de novo na segunda-feira de manhã. Né, eu sempre saía um pouco mais cedo de casa, segunda, já dormia mais cedo no domingo, para poder chegar lá, né, passar lá, trocar de roupa, ou às vezes pegar alguma coisa, para depois pegar a bike e ir para aula. Eu ia de bike, é 1 km até o ITA, então de bike você chega lá em 5 minutos, né? Se for a pé vai demorar uns 10 a 15 aí, mas de bike era rapidinho. E lá é gostoso de andar também. O que mais? Bom, eu tinha esse ritmo constante, como eu falei, né?
de segunda a quinta estudando, mas quando começavam a chegar as provas, eu mudava um pouco a rotina, tinha um pouco de diferença, porque às vezes eu tinha uma certa consistência, né, equilíbrio de todas as matérias que eu ia estudar, mas quando tinha prova específica de alguma matéria, eu podia deixar um pouco de lado as outras para poder dar atenção para aquela. Isso e buscar provas antigas para fazer com os colegas, né? E prova antiga vale inclusive no ITA, viu? Porque você acaba vendo a cara da prova, como o professor espera, como ele vai cobrar. Então, nem sempre eu achava, mas muitas vezes a gente tinha acesso a várias provas antigas e daí a gente fazia para poder se preparar para a prova. Eu estudava constantemente, né? Como eu falei, desde a primeira semana de aula eu já estudava. No começo eu tinha um ritmo um pouco lento, né? Vindo de férias, mas depois eu já pegava um ritmo, terceira semana de aula eu estava num ritmo legal, né? E nesses 2 primeiros anos, era muito raro eu estudar na véspera da prova. Eu tinha um estudo tão constante, que chegava na véspera da prova, eu podia até relembrar algum conceito, mas eu pegava um ritmo mais tranquilo e dormia cedo, né? E eu chegava na prova com gás, com energia e sem sono, né? Eu não virava à noite. Esse aí, como eu falei, os 2 primeiros anos. A partir do terceiro mudou isso aí, mas já eu explico por quê. Os trabalhos com prazo também, né? Eu sempre tentava fazer com antecedência, o mais rápido possível. Eu sempre prezei muito pela qualidade de vida. Eu tirei muito boas notas, né? Eu era um aluno mediano, mas mediano pra cima, né? Não era nem dos tops. Só que eu era um pouquinho melhor que a média. Mas um pouquinho melhor, não era tanto não. A média tá aqui, eu tô aqui, e os tops estão aqui. Então eu tirava umas boas notas, era o suficiente para passar tranquilo. Era o suficiente para chegar no final do semestre e eu ter a garantia de que eu ia conseguir passar. Isso na maioria das matérias, né? Na maioria das matérias foi assim o sentimento. Teve uma que eu peguei recuperação na segunda época e peguei depois DP, porque eu não consegui passar nela na segunda época, que foi a matéria de álgebra linear, conhecido como MAT 27. Pode ser que os veteranos ou os bichos falam, nossa, mas como? Matéria é tão fácil. Claro, é muito fácil. Depende, toda matéria é fácil ou difícil, depende de como o professor cobra. E no meu ano, chegou pegando pesado, tinha uns 150 alunos mais ou menos, mais de 50 pegaram segunda época. Então eu acredito que não foi uma coisa normal. O negócio cobrou muito mesmo, foi difícil. Mas depois deu certo. Bom, tá falando, né? A minha rotina desandou. Toda essa rotina bonitinha que eu tinha até o segundo ano, ela desandou quando? Quando começou o terceiro ano, que a partir do terceiro ano o curso ali ficou separado em área espacial. Nossa, mas quanto trabalho em grupo. Tinha muito grupo. Teve semestre que eu tinha 6 grupos no WhatsApp de grupos de matérias diferentes. E não é exagero. Tipo assim, é complicado você lidar com pessoas. Eu acho que é uma boa experiência, você tem que aprender a fazer isso, porque no mundo real você vai ter que trabalhar em grupo, vai ter que trabalhar com pessoas. Só que, por ser em grupo, a gente tem que dividir as tarefas e minha tarefa depende da do outro, que depende da do outro, e a minha também, os outros dependem de mim. Então eu não tinha muito regularidade e eu não podia escolher quando eu ia fazer cada tarefa, quando que eu ia fazer a minha parte, porque dependia do outro. Então, assim, isso eu queria encaixar aquilo na minha rotina e não conseguia. Fora que tinha muito mais coisa para fazer. O prof chegou arrebentando, né? A partir do terceiro ano. Então eu tinha muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. E eu não conseguia encaixar. Eu estava tendo dificuldade de organizar. Eu já falei, inclusive, que eu tive problema com ansiedade em relação a isso. Bom, daí minha rotina desandou. E eu nunca mais consegui pegar essa rotina de volta como eu tinha antes, né? Eu era realmente bem pragmático assim em tudo que eu fazia. E hoje eu luto para poder voltar, assim, pelo menos ter uma parte boa disso na minha rotina. Só que durante os trabalhos em grupo não tem como, cara. Você tem que seguir, você tem que fazer do jeito que dá. Ainda mais quando você não está num grupo regrado, como era no meu caso. Não tinha um grupo que só tinha gente top, muito acima, assim, que só era levado junto. Não. Os grupos eram meio medianos, ou até ruins às vezes. Mas no final deu certo, tá? Deu certo. Mas como eu disse, eu tive muitos problemas aí em relação à ansiedade por conta disso, porque eu queria fazer, não podia, ficava preocupado, achava que não ia dar, achava que ia dar ruim, sempre aquela loucura dentro, sabe? Então,
Isso atrapalhou bastante, embora necessário. Bom, eu falei muito que eu fazia muita coisa de exercícios, né? E no prof, né, eu comecei a ver muitas matérias específicas, difíceis, e que eu não tinha muita noção. E a gente começou a ter que se virar, sabe, para aprender, não tinha outra opção. Né? Aerodinâmica, caramba, mas era difícil, sua aula não era o suficiente, eu tinha que pegar o livro, ler, entender, livro em inglês, né, como eu já falei, alguma história anterior aí, não sei se todo mundo viu, mas daí lá eu lembro que eu estudei para aquela prova, eu demorei muito tempo, demorei quase 2 semanas para a prova, e só estudando aerodinâmica ali, lendo o livro, lendo mesmo, tentando ver os exercícios resolvidos, e no final eu tirei uma nota 5,5 mais ou menos, e a média do ITA é 6,5, então minha nota foi ruim, foi ruim. E eu estudei bastante, eu fiquei, caramba, cara, mas o que aconteceu, né? Até que chegou no segundo semestre do terceiro ano, que foi um semestre louco, foi absurdo, com uma rotina muito pesada de aula, muitos trabalhos, muita prova, muita coisa mesmo. Então o que eu fiz? Chegou essa prova de estruturas, matéria difícil, eu ainda não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Eu tinha em torno de 2 semanas para estudar aquilo, fora com outros trabalhos junto que eu tinha que entregar de outras matérias. Então eu pensei, cara, eu preciso me organizar. Eu preciso me organizar no quanto eu vou estudar. Se eu não me engano, tinha em torno de 50 páginas de um livro para estudar, do que cair na prova. Cara, como é que eu vou organizar isso? Tudo em inglês, tá? O inglês técnico, tem que ir no Google Tradutor procurar o significado de algumas palavras, né? Mas beleza. Daí eu vi a situação seguinte, cara, eu achei até que era um pouco de vagabundagem o que eu ia fazer. Que era eu só pegar os exercícios, olhar eles e pelo menos tentar entender como é que fazia, para pegar o jeito do exercício e na prova só replicar aquilo que eu vi no exercício e não necessariamente aprender. Eu achei que era isso, mas falei, cara, ou eu faço isso ou não passo. Daí eu comecei a fazer, eu comecei a aplicar isso nessa matéria. Eu olhava o exemplo resolvido, eu olhava o que ele fazia, eu via as referências que ele fazia das equações lá que tinha passado na teoria, né? Daí eu comecei a fazer isso e eu comecei a reparar que quanto mais eu fazia isso, mais eu conseguia desenvolver meu raciocínio nos próximos exercícios que eu ia ver. E muitas vezes eu tentava fazer o exercício, eu realmente tentava escrever antes de ver a solução. Eu buscava mesmo tentar, e daí chegava algum ponto ali que eu errava, ou não entendia o que tinha que fazer depois, a partir dali, e daí eu ia ver o que tinha que ser feito. E daí cada vez mais eu evoluía, cada vez mais eu conseguia fazer o exercício. Quando eu fui ver, eu estava fazendo o exercício. Eu fiquei, nossa, cara, esse método que eu apliquei deu certo e eu tô aprendendo a parada, eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. É porque o livro também era muito didático, então isso favoreceu, né? Favoreceu mesmo aprender essa matéria. E eu comecei a fazer isso, só que a prova foi chegando, e eu fiquei, putz, e não tinha feito tudo ainda, tinha faltado alguns capítulos ali. A prova chegou, faltou alguns assuntos ali para ver que não deu tempo. Falei, pô, com o que eu sei aqui eu consigo tirar pelo menos a média, 6,5 eu consigo. E no final a gente conseguiu, como todo mundo estava preocupado, estava com dificuldade, eu não tinha conseguido estudar tudo, todo mundo mesmo, inclusive os caras top da turma, a gente conseguiu adiar essa prova mais 2 semanas. Daí com esse adiamento eu consegui estudar toda a matéria que eu não tinha terminado ainda, e daí eu cheguei na prova e tirei 8,8, essa matéria é difícil, 8,8, tem noção? Então esse método que eu apliquei, que eu aprendi, eu falei, caramba, é muito bom. Eu comecei a fazer isso em todas as matérias, e minha saúde mental agradeceu até, porque eu comecei a gastar menos tempo no estudo. Eu comecei a ter maior rendimento, né? E é isso que eu falo para vocês quando me perguntam dica de como estudar, de como reter conhecimento, de como aprender a matéria. Cara, você tem claro que tudo isso que eu fiz, eu tinha que ter pelo menos um mínimo uma base, né? Mas qual que é a base que eu espero para vocês, assim, quando vai começar a estudar fundamentos da matemática, ou tópicos de física? Cara, você tem que saber as operações básicas, soma, subtração, explicação, divisão, talvez exponenciação ali, saber MMC para fazer soma de fração, só. A partir daí, dá para aprender todo o resto, entendeu? Você olha o exercício,
né? Vê como é que ele se desenvolve, busca entender aquele exercício lendo a teoria. Agora você vai ler a teoria, não naquele vazio, eu vou só ler aqui, daí você vai ser um leitor, vai começar a viajar porque o assunto é chato, né? E não vai entender nada. Mas quando você tem a leitura direcionada, você vê o exercício, né? Você começa a ler, tentando entender o exercício, você pula os assuntos que são relevantes e você tem uma leitura mais dinâmica, mais eficiente, daí você consegue aprender, entendeu? Então essa é a dica que eu dou para essa parte de dica de estudo, né? Para preparação e para o vida também. Depois que passar no ITA, né, ou passar em outra faculdade, faz isso. Vai economizar muito tempo e aprender muito mais. Faz isso. Bom, eu acho que é isso, né? Para finalizar, tem um assunto também que eu queria falar, né? Que teve um seguidor aí que pediu. Falar um pouco das matérias eletivas, né? O que são matérias eletivas? Toda faculdade tem um mínimo de grade de horas que tem que cumprir para que seja aceito aquele curso pelo MEC, né? Que o MEC valide que você se formou naquela faculdade. Então, o ITA tem as matérias obrigatórias, né? Cada curso. Você tem que fazer, você tem que se aprovar naquelas matérias, não tem como fugir, você vai ter que fazer e passar, não interessa. Só que ainda tem um tempo sobrando que você precisa completar de alguma forma. E daí o ITA completa esse tempo, né? Te obriga a completar esse tempo de alguma forma com as matérias eletivas. São matérias opcionais. Opcionais que você é obrigado, entendeu? Você é obrigado a fazer um tanto de créditos de matéria. Mas você vai ter uma lista de opções para escolher qual você vai fazer, entendeu? Por exemplo, a primeira matéria eletiva que eu fiz foi uma matéria que chamava Filosofia e Ficção Científica, matéria de humanas. Eu fiz outra matéria, Questões do Jovem Adulto no Cotidiano. Humanas também, era matéria de humanas. E, eu tô formando engenheiro, mas essas matérias contam como eletiva. Depois eu fiz uma matéria que chama História da Aeronáutica. Humanas também, porque tem a parte de aeronáutica, de aviação, mas é muito mais história, né? Muito mais contando o contexto, tudo que aconteceu, né? Não tinha conta. Outra matéria que eu fiz também foi de compósitos, né? De coisas de engenharia de materiais, não tem nada a ver com o que eu estudo, mas eu fiz essa matéria também. Outra que eu fiz também mecânica analítica, né? É uma matéria de física um pouco mais avançada aí, que inclusive eu estou fazendo agora nesse último semestre. Né? Mas assim, dependendo se eu não for trabalhar com engenharia, eu provavelmente nem vou usar isso, né? Isso aí é mais para mecânica, né? Eu não sei onde poderia se aplicar na minha engenharia. Bom, enfim, de qualquer forma, eu posso escolher as matérias, entendeu? Mas pode escolher qualquer um, todos os cursos podem? Então, você só precisa de duas coisas. Quando você escolher alguma matéria letiva para fazer, o professor da matéria tem que te aceitar, ele tem que autorizar que você faça, e o seu coordenador do seu curso tem que aceitar que você faça. Se os dois aprovarem, ok, pode fazer, beleza? Teve até uma matéria da engenharia de computação que eu tentei fazer, né, de algoritmos avançados, que eu queria aprender mesmo, e o professor não deixou, ele falou que isso era para os alunos de engenharia de computação. Tudo bem, ele não aceitou, eu não pude fazer. Tudo bem, não tem problema, né? Isso acontece às vezes, mas eu pude escolher outras, entendeu? E é assim que funcionam as eletivas. Então você pode fazer, você tem várias opções, é legal, né? Eu já mostrei inclusive o catálogo do ITA aí, algum post aí, eu não lembro qual exatamente agora, mas se tiver dúvida aqui, comenta aqui que eu vou lá e procuro e mando pra você. Daí lá tem toda a grade, várias matérias que você pode fazer, daí tem a ementa dela, né, pra você ver o que você aprende, é super interessante. Bom, era isso, né, eu anotei aqui um monte de tópicos pra eu falar, porque senão eu vou acabar sendo prolixo e falar um monte de coisa assim, enrolar e dar volta, enfim, eu queria deixar bem claro, fechado o que eu ia falar, para não ficar muito longo o vídeo. E ainda assim ficou, né? Imagina se não tivesse roteiro aqui. Mas é isso, bom. Um grande abraço, né? Obrigado por ter visto até aqui. Espero que tenha gostado. Se você gosta de vídeos como esse, dá um like aqui, comenta, fala que curtiu, porque daí eu vou ver mesmo que eu estou no caminho certo, né? Para poder compartilhar as experiências minhas contigo, beleza? Valeu!